Fala rapaziada, saudações rubro-negras. Mais uma livezinha aqui da família Urubu 40, né? Depois de um maior tempão aí sem aparecer aqui pra galera. Tô chegando junto aqui com o pé na porta aqui no Instagram. Logo eu vou passar essa live lá pro YouTube, né? Pra galera assistir. Vamos falar de Mengão aí. Bastante tempo sem aparecer aqui, né? Já convidei uma rapaziada aí pra poder chegar junto. A galera que for vendo aí vai passando aí pro próximo pra poder chegar junto aqui. Galera, vamos falar de Flamengo, né? Pô, muito bom a gente chegar aqui uma tardezinha, 4h30 da tarde, falar um pouco sobre Flamengo, né? Já tô um tempo aí sem chegar junto aqui. Como eu falo sempre pra vocês, quando eu demoro fazer uma live, trabalho, sou CLT, sou também sou assalariado, irmão. Tipo, mas esse mês agora, né? Tô de férias aí, eu tô conseguindo ter um pouquinho mais de tempo, depois de agitar uma correriazinha aí, claro, né? Torcedor do Flamengo aqui, ó, é humilde, né? Mas vambora. Mas o nosso hobby é falar de Mengão. Espero a Mano Senilson aí, a galera que vem chegando junto aí pra gente poder debater sobre aí essa temporada do Flamengo, como é que tá. Já fica aquela pergunta pra você que vai assistir amanhã no YouTube, que tá assistindo agora ao vivo, que vai assistir depois. Trabalho do Felipe Luiz, e aí? Essa é a pergunta que eu quero indagar pra essa rapaziada que for chegando depois, que for chegando aí pra poder subir na live, saber o que você acha do trabalho do Felipe? Como é que tá pra você? O que você tá achando? Né? O meu irmão já botou aí, o meu irmão sempre acompanhando as lives aí, sempre dando moral aí no nosso trabalho aí. Já faz parte da família Urubu 40, certo? Entendeu? De repente tá no trabalho agora, né? Segunda-feira, 4h30, meu irmão tá no trabalho lá. Tô esperando o Mano Senilson chegar aí pra poder conversar com ele sobre. E vambora, gente. Vamos falar um pouco de Flamengo aí, tá ligado? Última vez que eu entrei aqui, né, foi Flamengo e Juventude, foi dia 16/4. Eu fiz uma postagem, pelo menos, da escalação. Um jogo onde o Flamengo ganhou de 6-0, né, foi um jogo muito tranquilo. Eu pude estar no Maracanã nesse jogo, um jogo muito bom. O jogo de seguida foi o Flamengo e Vasco 0-0, onde o Flamengo teve até uma boa performance, mas não ganhou. O time do Vasco se fechou ali, teve algumas oportunidades. E como a gente sabe que clássico é clássico, né, muito complicado. O jogo seguinte foi a LDU, Libertadores, né? O jogo lá na altitude, onde o Flamengo empatou em 0-0, teve a oportunidade de vencer o jogo, mas o Flamengo tem tido alguns problemas com, sei lá, com ímpeto no segundo tempo. O time não consegue ter gás para poder levar o jogo até o final, principalmente quando não sai ganhando, né? Quando sai perdendo, é muito difícil o time ter uma virada, mas até buscou alguns empates no ano. Jogo seguinte foi aquele Flamengo e Corinthians, né? Flamengo e Corinthians, aí o Flamengo conseguiu um placar elástico, um Maracanã lotado, 4-0, aniversário da Globo, domingo, 4h da tarde, foi um jogo perfeito, né? Onde o Flamengo conseguiu fazer um excelente jogo, ter um excelente resultado, conseguiu um 4-0 aí em cima do time do Corinthians, que é um time que estava sem treinador, não estava com esquema tático, enfim, mas não importa, quem entra em campo é a camisa, os caras entram para representar, enfim, o Flamengo fez a parte dele. Dentro do Maracanã tem que vencer e vencer bem. 4-0 onde venceu. Logo após tivemos o Botafogo da Paraíba. Um jogo descamado, um jogo fora, grama alta. Os jogadores reclamaram muito, enfim. Ganhou de 1-0 o gol do Justa no finalzinho da partida. E logo em seguida tivemos a derrota para o Cruzeiro, né? Recente derrota aí pelo placar de 2-1, onde o time do Cruzeiro teve o ímpeto, jogou bem dentro dos seus domínios, né? Porém, não foi um jogo onde o Flamengo não conseguiu jogar. O Flamengo até tentou alguma coisa, teve momentos melhores do que o time do Cruzeiro na partida, mas infelizmente o Flamengo não conseguiu, né, ser melhor, atuar aí e ter o ímpeto de vencer o jogo, né? Depois tivemos aí o jogo contra o Central Córdoba, pelo placar de 1-1, gol da Arrascaeta, este que é até o artilheiro do campeonato, né? Com 7 gols. O jogo do Central Córdoba também, o Flamengo apresentou perigo ao Central Córdoba até os 20 minutos do primeiro tempo, 15. Depois perdeu o ímpeto, correu para trás. É muito complicado. Mano, o Senilson mandando mensagem aí já. Vou botar aqui para ele que eu já subi a live, galera, para ele poder chegar junto aí. Tem várias perguntas para ele aí, para ele subir. E por fim, minha rapaziada, dia 10, no caso, no sábado, 9h da noite, tivemos aí o Flamengo e Bahia, onde o Flamengo voltou a vencer, né? Depois de uma vitória contra o Botafogo, uma derrota.
contra o Cruzeiro, um empate contra o Central Córdoba. E a vitória contra o Bahia no placar de 1-0, gol do Arrascaeta no Maracanã, né? Depois disso, o Flamengo agora na quinta-feira joga contra a LDU em casa, nos seus domínios, aí na Libertadores da América, precisando ganhar e ganhar bem, né? Tirar um saldo de gol de 3 da LDU. O Flamengo encontra-se em terceiro lugar no grupo, um grupo até relativamente fácil, né? Para nossas expectativas, porém o Flamengo se complicou. Tem uma vitória, uma derrota e 2 empates, né? Sendo que é beneficiado por ser cabeça de chave e ter 2 jogos em casa agora para poder finalizar aí essa fase de grupo da Libertadores e talvez até em primeiro lugar. Aonde eu não estou achando improvável nem impossível, estou achando que o Flamengo consegue finalizar sim em primeiro lugar essa fase de grupos, mas como nós sabemos, o pior inimigo do Flamengo é o próprio Flamengo. Palavras do Jorge Jesus, e ele tinha muita razão quando ele falou isso, né? Mas galera, esses foram os jogos aí que o Flamengo teve até agora, desde a minha última aparição aqui. Eu procuro destacar... Deixa eu ver... Ah, tá, beleza. Eu procuro destacar o Flamengo do Brasileiro e o Flamengo da Libertadores, né? A minha análise fria do Flamengo é em respeito a essas competições. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou em contradição a muita gente em respeito ao trabalho do Felipe Luiz, já deixando a minha humilde opinião, né? Como o José Botto, né, o diretor de futebol, ele já tinha dito antes que a prioridade do Flamengo é o Campeonato Brasileiro, o Flamengo relativamente no Campeonato Brasileiro vai bem. Relativamente vai bem, né? Digamos que o Flamengo teve uma derrota para o Cruzeiro, teve um empate, já teve acho que 5 vitórias, enfim. O Flamengo não vai mal. É vice-líder do Brasileiro, até porque o Palmeiras venceu o São Paulo ontem, né? Se tivesse empate, o Flamengo continuaria líder do campeonato, mas empatado em número de pontos com o Palmeiras e com o Red Bull Bragantino, né? Não, ainda não é uma liderança tipo gordura e tal, enfim, né? Mas o Flamengo, tipo assim, ele tá ali entre os líderes do campeonato, fazendo até bons jogos, vencendo jogos fora de casa. Quem quer ser campeão brasileiro tem que ganhar em casa, mas também tem que vencer fora. Não tem jeito. Então o Flamengo vem cumprindo esse papel no Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro, né? Entendam a minha análise fria. No Campeonato Brasileiro, o Flamengo, pra mim, na minha humilde opinião, vai bem. Vai bem, não vai mal, vai bem. Não vai nem médio, nem ruim. Não, vai bem, né? Próximo jogo do Flamengo no Brasileiro. Deixa eu buscar aqui pra vocês. É contra o Botafogo, né? Em casa, no caso no Maracanã. Jogo contra o time do Rio. Mas Maracanã é Engenhão. Botafogo, no caso, quando manda do Botafogo é no tapetinho do Engenhão. Mas não deixa de ser no Rio. Então, é um clássico que o Flamengo joga no Rio de Janeiro, nos seus domínios, no Maracanã, no Engenhão. Tanto faz, né? Mas o Flamengo joga agora contra o Botafogo no Maracanã. Então, o Flamengo conseguindo uma vitória, o Flamengo reassume a ponta. Ou seja, entendam, o Flamengo ali no Brasileiro, ele briga ponto a ponto ali com o Palmeiras, que, se não me engano, tem uma vitória a mais. Deixa eu dar uma analisada aqui. O Palmeiras tem uma vitória a mais. O Palmeiras tem 6 vitórias e o Flamengo tem 5. O Flamengo tem um empate a mais que o Palmeiras. O Flamengo tem 2 empates e o Palmeiras tem 1. Então, tipo, relativamente ali no ponto a ponto, Flamengo e Palmeiras, e incrivelmente o Red Bull Bragantino e o Cruzeiro, que está chegando ali em 4º lugar, que nos venceu na penúltima rodada, tá ali brigando ali pela liderança, tá? O Palmeiras abriu uma gordura de 2 pontos, mas não quer dizer que seja algo grandioso, até porque são 8 rodadas, o Flamengo ali conquistou 17 pontos, né? Perdeu 3, que foi a derrota para o Cruzeiro, mais 2 empates, então digamos que o Flamengo perdeu 5 pontos. 5 pontos aí de 24 disputados. É uma margem boa. O Flamengo no Brasileiro, até o seguinte momento, o Flamengo é um time consistente. Beleza. Fechando aqui a análise do Brasileiro, eu passo agora para a análise da Libertadores. Para mim, repito, na minha humilde opinião, o Flamengo na Libertadores vai mal. Vai mal. Por ser o cabeça de chave, por ser um time que vai jogar o Super Mundial esse ano. Poxa, vamos lá, vamos fazer uma análise fria. Vamos todo mundo parar aqui e entender o que está acontecendo.
Flamengo na Libertadores. O Flamengo tem uma vitória contra o Deportivo Táchira, num jogo fora de casa, onde o Flamengo jogou mal a beça, não jogou bem, né? Vamos lá. O Flamengo jogou Deportivo Táchira em casa, fora. Ganhou de 1-0. Gol do Juninho. Beleza. Depois, nós perdemos para o Central Córdoba. Nós conseguimos fazer isso. É uma derrota que eu e 80, 90, de repente 100% dos flamenguistas não aceitam essa derrota para um time secundário da Argentina. Derrotas vão acontecer, mas perder para o Central Córdoba, cara, o patamar que o Flamengo tá, pro time que tem, pra estrutura que tem, não deveria acontecer. Para ser bem preciso, não deveria acontecer de jeito nenhum, né? Tudo bem, aí perdeu pro Central Córdoba. Aí entramos num jogo contra a LDU fora de casa, um jogo que o Flamengo, se ganhasse os 2 primeiros, entre aspas, poderia perder por causa da altitude, que não sei o que, parará, empatou. Empatou com chances até de vencer o jogo, né? Os jogadores deram declarações aí no final da partida, dizendo que poderia ter vencido. O Danilo falou que tivesse mais ímpeto, talvez ganharia. Luiz Araújo pegou uma bola de frente pro goleiro, chutou para fora, de repente por causa da altitude, enfim, várias coisas. Beleza. Segundo turno Libertadores. Primeiro jogo volta contra o Central Córdoba. Um jogo onde o Arrascaeta teve 2 chances. A primeira ele guardou e a segunda de matar o jogo ele perdeu. Infelizmente. Aí o time morre no segundo tempo. Aí eu começo a criticar um pouco, né? Falando de competição, o trabalho do Felipe Luiz em respeito a Libertadores. Os caras estão morrendo. Ele tem que ser mais rápido em mexer, né? Ele tem que deixar bem claro. Tipo assim, tudo bem, gente, eu entendo. O Brasileirão é prioridade, cara, mas a Libertadores é importante. É muito importante, gente. Até porque a Libertadores você se classifica para jogar. Correto? Você se classifica para jogar. Se você não se classificar, você não vai. Quantos e quantos aí anos o Flamengo ficou sem jogar Libertadores? E nós, flamenguistas, eu tenho mais de 30 anos, eu posso falar. Flamengo, porra, a gente ficava vendo Libertadores com o time de São Paulo, time do Rio Grande, jogando Libertadores e, poxa, a gente de fora, se contentando com Carioca. Se contentando em ser campeão carioca em cima do Vasco, que já não é mais nosso rival há muito tempo. E depois em cima de Botafogo, depois Fluminense, aí perde, depois ganha. Cara, a Libertadores, tipo assim, acredito eu, né, que pra maioria dos torcedores rubro-negros tem que ser prioridade. Independente se eles deram prioridade pra brasileiro, cara, a Libertadores tem que ser bem jogada. Tem que ser bem jogada porque, vamos ser muito sinceros, a Libertadores, né, tem River Plate. Essa Libertadores não tem o Boca, né, porque o Boca tá em má fase. Mas tem outros times aí que o Flamengo, se jogar contra, e entre aspas, vamos botar assim, nem vai perder jogando bem, a gente vai olhar e vai analisar friamente e falar, caraca, realmente o Flamengo, pegou um time melhor, perdeu, paciência, jogou bem, bola na trave, tomamos um gol ridículo, alguém deu mole, mas passa. Agora, irmão, tipo, o brasileiro a gente joga todo ano, graças a Deus, a Série A, nunca fomos rebaixados, começando por aí. O último brasileiro que nós ganhamos foi em 2020, nós estamos 5 anos sem vencer um brasileiro. Eu também entendo que é um absurdo, né? Porém, o Flamengo teve alguns vice-campeonatos brasileiros, se não me engano, 23, 22, por aí. 22 e 23, se não me engano, foi vice-brasileiro. Aí 24 ficou em terceiro, se não me engano. Enfim, o Flamengo sempre figurando ali entre os primeiros colocados. Figurando entre os primeiros a ganhar o título. Então, tipo, o Flamengo tá ali sempre na tentativa. Sempre ali no brasileiro, brigando, ou pegando um título, ou Libertadores, um segundo colocado, premiação, pá. Legal, o Flamengo sempre tá ali no brasileiro, tentando alguma coisa, pincelando algo. Libertadores, gente, se você não se classificar, você não vai. E é a glória eterna, já é chamada assim, porque realmente é uma glória eterna. É uma glória eterna. Vocês verem aí os torcedores do Botafogo agora, atualmente. Os caras estão um nojo. Ganharam uma Libertadores. Uma. E estão um nojo.
tão maravilhados em ganhar uma glória eterna, em jogar um Mundial. Tomaram uma surra do Pachuca no Mundial de Clubes. Até porque o técnico cabaçou também. Enfim, não quero saber do Botafogo não, mas é isso. O Fluminense ganhou em 23. Um título que, sei lá, ninguém sabe como é que o Fluminense ganhou aquela merda. Fernando Diniz fazendo aquele trabalho bizonho dele, dando certo, né? Quando o Papai do Céu bota a mão, abençoa, as coisas acontecem. Não tem jeito, isso é verdade. Mas estão aí, estão no Super Mundial, maravilhado, que vão jogar contra PSG, contra Atlético de Madrid. Olha isso. Flamengo querendo vai jogar contra o Chelsea. Pô, cara, isso é maravilhoso. Isso é um Flamengo milionário. É um Flamengo que tem dinheiro, entendeu? É um Flamengo que vai pra cima. Que tem que ir pra cima mesmo, entendeu? Porra. Eu entendo muita gente concordar e discordar com a minha opinião. Isso aí, de fato, é algo que acontece. Mas, porra, sinceramente, a Libertadores é um título que eu acredito que a maioria dos rubro-negros querem no ano. O Flamengo pudesse trocar o Carioca pela Libertadores, o Brasileiro pela Libertadores, a Copa do Brasil, que é a competição que mais paga, para vencer a Libertadores, eu acho que todo mundo concordaria comigo. Se não todo mundo, a grande maioria. É a minha forma de pensar, entendeu? Mas, tudo bem, né? Agora, falando um pouco aí desse Flamengo e LDU aí, tô esperando um amigo subir aqui, se ele não subir a gente continua falando aí, né? Faz aí umas meia horinha, faz aí uns 40 minutos até ele chegar aí de live, falar um pouquinho desse Flamengo e LDU. Não sei se vocês chegaram a acompanhar aí no site do GE, né? Que o Flamengo tem algumas baixas para esse jogo. Alan e Pulgar não jogam, né? Alan e Pulgar não jogam esse jogo contra a LDU, jogo decisivo no Maracanã, o jogo quinta-feira, no caso, dia 15/5, às 8h30 da noite. A galera que vê depois a live, que tá vendo agora atualmente, eu queria que vocês comentassem pra mim aí, tipo, Flamengo, como escalar esse Flamengo? Sem o Pulgar, tá entendendo? De La Cruz e Gerson, pode fazer a dupla de volantes, os dois juntos, um do lado do outro? Abriria espaço para botar mais um ponta, mais dois pontas, para poder alimentar o Pedro? Esse seria o esquema ideal do Flamengo, para o Flamengo jogar para o Pedro? Essa é a minha pergunta que fica para vocês, entendeu? Eu acredito que sim, e explico para vocês por quê. Primeiro eu vou dar a minha opinião sobre escalação, né? Para esse jogo aí do Flamengo e LDU no Maracanã. A minha escalação seria Rossi, Wesley, Léo Ortiz e Léo Pereira, Alexandro. O miolo de zaga é esse. Até o Matias Vinha voltar. O Ayrton Lucas não tem como. Um jogo, se for um jogo mais defensivo, aí eu já não entraria com o Wesley, eu entraria com o Varela. Mas como é um jogo que o Flamengo precisa agredir o adversário, precisa ganhar e ganhar bem, então esse seria meu miolo de zaga. Minha dupla de volante seria De La Cruz e Gerson. Muita gente vai falar assim, porra, mas você entraria com o Gerson de segundo volante? O De La Cruz de primeiro? Sim, entraria. E eu explico por quê. O De La Cruz já fez essa função no River Plate. Diferente do Pulgar, que é gigante, o De La Cruz é baixo, mas o De La Cruz é muito raçudo, tem uma saída de bola excelente. E o Gerson, a posição do Gerson, ele é segundo volante. É a posição de origem dele. É a posição que ele brilhou em 2019 no Flamengo, que ele teve uma boa temporada em 20, no final do ano, que no início do ano ele estava horrível, mas em 20 ele foi bem, né? Aí vamos colocar, depois ele saiu, voltou, tal, enfim. Mas é a posição dele. Ele é segundo volante. O Gerson é segundo volante. Daí eu entraria com a Arrascaeta, na dele ali, fazendo aquele 10zinho. O Pedro, centroavante. Cebolinha e Luiz Araújo. Esse era meu time. É um time que, encaixado em um dia bom, jogando bem, consegue golear qualquer time. Qualquer time. Arrascaeta tranquilamente sendo municiado, Pedro sendo municiado no ataque. O Flamengo vence qualquer time. Falo qualquer time. E esse time da LDU, eu vou ser muito sincero para vocês. De quando nós começamos a acompanhar a LDU para cá, esse time da LDU é o mais fraco que a gente já viu. Para quem viu o time da LDU, poxa, esse time da LDU é muito fraco.
Tem muito mal dos jogadores, se não me engano, o tal do Alzugaray lá, né, que figura lá entre os jogadores grandes do país lá do Equador, mas tirando isso, cara, o time é um time mediano, um time forte lá no Equador por causa da altitude, mas tirando isso, nada demais, irmão, nada demais. O Flamengo dá para vencer e dá para vencer bem. Para isso, o Flamengo precisa jogar bem, bolar um esquema. Por exemplo, o esquema que eu acabei de falar para vocês agora. Quem concordar, concordou. Quem não concordar, discordar, pode dar a sua opinião que a gente aceita de boa. Esse time é um time muito ofensivo. A única coisa que me preocuparia nesse time seria a marcação. Porque o Wesley e o Alexandre não conseguiriam subir muito. Conseguiria apoiar muito pela lateral. Né? Ou então o Cebolinha e o Luiz Araújo, quando o Flamengo estivesse sendo atacado, iam ter que ser, né, aquele acompanhante de lateral. Né? É uma coisa que eu não gosto muito, porque o centroavante acaba ficando sozinho. Então quando a bola é jogada no centroavante, que o centroavante mata a bola e ele olha para os lados, não tem ninguém. Se o Arrascaeta não tiver posicionado direito ali junto com o Pedro, para os volantes passarem, os pontas passarem, o time não rende. Não rende. A única coisa que me deixaria preocupado seria a parte defensiva. Mas eu acredito que o Flamengo dá conta, cara. Eu acredito pra vocês que o Flamengo dá conta de jogar desse jeito que eu acabei de falar pra vocês agora. O Flamengo dá conta e, cara, e vence bem a LDU. Vence bem. Placar de 2, 3-0, tranquilamente. Jogando bem, sendo ofensivo, parando de chegar perto da área e ficar tocando pro lado. Pelo amor de Deus, o Flamengo às vezes também tem um preciosismo do caramba para poder fazer gol. Enfim, se o Flamengo jogar com esse ímpeto de que, cara, estamos jogando uma final. Hoje nós vamos decretar se a gente ganhar, a gente passa. Pode passar, né, no caso. Se a gente empatar, a gente fica a um passo da Sul-Americana e a nossa vida vai cair de pau na gente. Entendeu? Ou se perder, tá fora da Libertadores. Se perder, tá fora e aí complica tudo. O Mano Leandro mandando, acenando aí. Fala, mano. Boa tarde, meu parceiro. Quiser subir pra falar, tá convidado também. Vem aqui pra poder convidar essa rapaziada que tá chegando aqui, que tá acenando. Se quiser subir na live aí pra poder falar um pouco de Flamengo. O Der quiser aceitar e pra gente poder debater sobre esse Mengão aí, tamo junto. Como eu ia dizendo, o Flamengo tem essa oportunidade aí de pensar e falar, cara, ganhar, nós continuamos ali na briga ali pelo primeiro lugar, pela vaga. Empatar é decretar a ida para a Sul-Americana, onde a torcida vai cair de pau matando. E vencer e ser derrotado é adeus Sul-Americana e a torcida já criando crise por conta de uma Libertadores, né? A Libertadores, como eu falei, para a torcida tem um grau de responsabilidade maior. O Flamengo tem que jogar bem a Libertadores. A fase de grupo tem que passar. A fase de grupo, o grupo do Flamengo, dos brasileiros, é o grupo mais fraco. O Flamengo teria que ter 12 pontos nesse. 12 pontos já. Sendo muito sincero. Não estou sendo soberbo. Estou falando em questão de performance, questão de time, questão de orçamento. O Flamengo é muito maior do que todos os três que estão aí. Dia 22/5, eu não acredito que o Flamengo vá passar sufoco para o Deportivo Táchira. Olha lá, meu irmão botou aí no comentário aí, ó, Sul-Americana é sinônimo de crise. Pois é, entrar numa oitava de final da Sul-Americana é sinônimo de muita crise. Muita crise. Independente se está bem no brasileiro ou não. Foi como eu falei. São dois cenários para mim. O Flamengo no brasileiro e o Flamengo na Libertadores. Na Libertadores é um cenário de crise. É um sinônimo de crise. Já no brasileiro, o Flamengo vai bem. Na medida do possível, nesses 8 jogos, vai bem. Não vai mal, não. Vai bem. Teve jogos que performou legal. Jogos que foi mais ou menos e ganhou. Que o importante é o resultado. A performance é importante, mas o resultado também é. Tem jogo que vai jogar mal e vai ganhar. Tem jogo que vai jogar bem e vai perder. Infelizmente, é assim. O futebol é o esporte. Não é o que nós queremos. Obviamente, a gente quer que o Flamengo vença tudo, mas beleza. Né? E, cara, não acredito que o Flamengo vá passar sufoco para o Táchira. Pelo que eu vi, né?
Tava comentando aí, participo do grupo do Fla Resenha, os amigos ficam aí antenados aí 24 horas com o Flamengo. O Deportivo Táchira, dependendo do resultado do jogo de amanhã, que recebe o Central Córdoba em casa, o Deportivo Táchira venha para o Maracanã com o time reserva, para poder priorizar para o campeonato dele lá. Se o time titular do Táchira apresentou isso na Libertadores, imagina o time reserva. Gente, não tem como a gente pensar num cenário aonde o Flamengo não passe em primeiro e passe bem. Não tem como não pensar em um outro cenário a não ser esse, entendeu? Então, essa é a minha questão, né? Quando eu faço essas análises aí, tipo Brasileiro e Libertadores, né? Para poder vocês entenderem aí como é que funciona a minha cabeça. E eu gostaria de entender de vocês também, como funciona a cabeça de vocês. Se vocês pensam dessa forma, pensam em Brasileiro e Libertadores em duas competições distintas, ou vocês juntam o trabalho do Felipe Luiz e falam que tá mal, que tá ruim, que tá bom, né? Não sei, eu vou por campeonato, porque eu acho que é melhor assim, entendeu? O Flamengo tá bem em um, não tá bem no outro, um tem mais importância que o outro, porém a diretoria valorizou um e vamos dizer que não valorizou o outro, enfim. É muito complicado para nossa cabeça de torcedor, mas nós queremos que o Flamengo vença tudo. Essa é a verdade, não tem explicação. A gente quer que o Flamengo vença tudo, todos os jogos, ganhe bem, dê show, enfim, que o Pedro faça 4 gols em todos os jogos. Isso é na nossa cabeça, mas infelizmente não é por aí, né? Mas, beleza. Já falando um pouquinho desse jogo contra a LDU, já até levantei essa bola aí também, já passando para o jogo do Central Córdoba, que é o jogo final, né? O jogo decisivo aí da fase de grupo da Libertadores, onde, se, né, eu acredito que vai, o Flamengo vencendo a LDU, o Flamengo vai precisando vencer o Córdoba e fazer saldo de gol, para poder passar em primeiro no grupo, né? E eu acredito que o Flamengo consiga sim fazer essa questão. Eu estava falando com vocês até a respeito do jogo do Central Córdoba, né? No caso vai ser amanhã. Vou buscar aqui para vocês o horário, onde vai ser. Tudo bem, a gente para pensar, o Flamengo depende só dele. O Flamengo tem que vencer, cara, mas infelizmente, o cenário que o Flamengo se enfiou, a gente vai ter que dar uma torcida para algo improvável acontecer. Amanhã, 7 horas da noite, Deportivo Táchira e Central Córdoba. É um jogo que vai ser lá na casa do Táchira, 7 horas da noite. É um jogo que eu vou acompanhar, eu vou ver. Vamos torcer aí para uma vitória do Deportivo Táchira. Tem 0 pontos, mas embora. Vamos acreditar que esse time vai ajudar o Flamengo. Aí vamos dar uma mala branca para eles aí, né? Como se isso existisse no futebol, enfim. O jogo é 7 horas da noite, lá no campo do Deportivo Táchira. Não tem mais nenhuma muita informação sobre quem vai, quem não vai, se vai ter alguém que vai estar um jogador suspenso, se não vai, enfim. Né? A gente também nem quer saber disso. A gente quer que o improvável aconteça, né? A gente quer que o Flamengo vença os 2 jogos e, quem sabe, o Deportivo Táchira tire ponto do Córdoba. Fazendo uma análise aqui na classificação, o Central Córdoba é o segundo colocado com 8 pontos e um saldo de gol de 2. Vamos supor que o Deportivo Táchira consiga vencer amanhã eles, por um placar de 2-0, só uma suposição, né? O Deportivo Táchira tem saldo de menos 5, não briga por porra nenhuma, tem 4 derrotas seguidas na Libertadores, 0 pontos, eles conseguem 3 pontos, vencendo por 2-0, o saldo do Central Córdoba vai a 0, beleza. Aí o Flamengo vence a LDU por um placar de 2-0 também. O Flamengo chega a 8 pontos e assume a vice-liderança. Se vencer por um placar de 3, o Flamengo
assume a ponta com saldo de 3, mesma pontuação da LDU, sendo que fazendo um saldo de 3, a LDU ficando com um saldo de 0. Isso o Central Córdoba perdendo para o Deportivo Táchira amanhã. Aí o Flamengo fica numa condição muito boa só de vencer o Táchira no último jogo em casa e ser primeiro da Libertadores. Vamos ser cenário ruim, Central Córdoba vence, não importa o placar, que é o que provavelmente pode acontecer. Central Córdoba vai a 11 pontos. E o Flamengo vence a LDU por um placar de 1 ou 2-0, não importa. O Flamengo continua em terceiro lugar, com 8 pontos, empatado com a LDU, e o Central Córdoba em primeiro com 11 pontos. O Central Córdoba praticamente decreta a classificação dele, praticamente. Né? Não, decreta, porque na última rodada, o Central Córdoba joga contra a LDU, acho que em casa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o calendário desse Central Córdoba. De la Argentina. Não. Eles jogam contra a LDU lá em Quito. Olha o Mano Senilcinho aí, ó. Assinou. Eu vou colocar ele pra... Ih, já pediu até o... Deixa eu aceitar aqui. Já aceitei. Central Córdoba joga contra a LDU fora de casa. É um jogo perigoso para eles também. Aí, meu garoto! É isso! Saudação rubro-negra, negão. Fala comigo. E aí, tá me ouvindo bem, meu parceiro? Pô, show de bola. Tava aqui falando aqui em respeito da Libertadores, né? Conversando com a rapaziada, fazendo estatísticas aqui, né, do Flamengo. Flamengo, se amanhã o Táchira vencer o Córdoba, se o Flamengo ganhar por saldo de gol, papapá, enfim, né? Fazendo toda aquela fantasia. Fazendo toda aquela fantasia. Mas aí, meu parceiro, vou deixar o espaço com você e eu quero que você comece falando com a gente. Uma pergunta que eu vou fazer para você é a seguinte: eu comecei a live falando que, para mim, são dois campeonatos diferentes. O Flamengo, onde vai bem no Brasileiro e mal na Libertadores. Eu não consigo ver o trabalho do Felipe Luiz unificado. Eu vejo um trabalho numa competição e um trabalho na outra. Eu quero que você destrinche para nós aí, irmão. O que você vê do Flamengo nesse contexto geral? O espaço é teu. Tô ouvindo, tá tranquilo. Pela misericórdia do Senhor, não vai vencer, não. Assim, no caso aí, pra mim, você já falou praticamente tudo, né? Eu concordo plenamente, porque, assim, o Exatamente, cara. torcedor, Concordo com você em tudo que você nós, como falou. torcedores, Né? às vezes a gente vê Uma outra com coisa que um eu gostaria que olhar, você assim, falasse para olhar de nós torcedor mesmo, né, vou cara? primeiro, Porque a eu gente vou tá por bolado. parte. Pô, cara, Campeonato parece que o jogador do Brasileiro. Flamengo escolhe o Você jogo que enxerga quer como eu ganhar. enxergo, o Flamengo vai bem. O que Parece, você realmente, pensa às vezes do parece. Campeonato Brasileiro? Tem jogo que o Flamengo Tipo joga um assim, absurdo, tem essas jogo 8 que parece que rodadas. eles dormem em campo. Verdade seja dito. Infelizmente. Mas, tipo assim, eu sei que ninguém entra para poder perder. Ainda mais numa Libertadores, por exemplo. No caso contra o Córdoba, né? Aqui no Maracanã, 2-1, ninguém entra para perder.
Mas infelizmente acontece. É o que você falou, tem que unificar, cara, o trabalho. Não dá prioridade para uma só competição, porque se der problema lá em uma, filho, aquela que você investiu todo, como eu posso dizer, investiu todo um planejamento, se você for eliminado ou ficar para trás, já era. Não tem como. Como é que corre atrás depois? Não dá. Concordo. Assim, tanto nas 8 rodadas como daqui para frente, para mim o Flamengo vai brigar. O Flamengo vai brigar, vai estar brigando ali sempre, principalmente com o Palmeiras. Para mim, são os dois favoritos. Sim. Independente do trabalho instável que está acontecendo de vez em quando, é normal o time oscilar, mas na minha opinião o Flamengo vai brigar, certamente vai brigar até o Porra, final. tu acabou a tua dissertação com uma Então, frase pode dar maravilhosa, meu margem pro parceiro. Palmeiras. Se não for De verdade Flamengo, seja isso. A gente se não for sabe que o Palmeiras difícil, é é grato, cirúrgico. irmão. Se der margem e o Palmeiras deixar o Palmeiras disparar, esquece. Não terra mais. Eu, O tipo assim, Palmeiras não é o eu tenho Botafogo, um por exemplo. pensamento sobre a Libertadores. Eu Se penso que o deixar Flamengo o vence os Palmeiras dois jogos disparar, e vence bem. meu amigo, E tu com o time tem que estar ali jogando pelado. bem, com a De cabeça ser no o lugar mais... ali, E nos jogos, fazendo cara, valer o Palmeiras mando tá de faltando campo, ser mais cirúrgico. né? Teve É jogos meio que improvável a goleou e gente tudo, mas tipo assim, perder ou decidir, empatar poder de pro decisão. Deportivo E Tátira. tem alguns Que jogadores, é um time que acaba perdeu para pegando todo decisões mundo com os até agora, jogadores, né? Então, poxa, que estão um pouco eu não tenho abaixo, como né? pensar nisso. A gente Mas viu que já olhando por tiveram melhores, outro ângulo, cara, o próprio o Cebolinha, o Flamengo Michael tá vai pegar a embaixo, LDU, Luiz mas a LDU Araújo não vem tá pro tão bem, Maracanã com Bruno a questão Henrique, depois seguinte. dessa Se eu situação dele chegar lá aí e der uma sorte de ganhar o jogo, eu tô com as classificado. casas de aposta, Porque o né? último jogo da LDU é É contra aquilo, cara. o Central Córdoba É na casa complicado, deles. mas Você Flamengo é consegue Flamengo, né, ver cara? o A gente tem mesmo que estar cenário que preparado para eu? tudo. Ou Se não você for ainda tem difícil, um não é receio do Flamengo, não tem Flamengo graça. tropeçar das pernas quinta-feira? Fala pra mim. Se não fosse, viu? O Flamengo é assim. Não tem jeito. Impossível. Flamengo não ganhar o Tátira. Travou um pouquinho essa última fala aí, irmão. Repete aí pra gente aí. Travou um pouquinho essa última fala. Tipo assim, tem muita gente que Agora é tá meio maneiro, complicado agora tá falar isso. legal. Tem gente Tô que, conseguindo te ouvir, a imagem eu tá gosto de ser maneira. sincero, cara. Porque assim, tem muita gente que é engenheiro de obra pronta. Muito fácil chegar e falar depois. O que Tá eu tô beleza, falando, o que eu repete aí vou essa falar pra última você fala agora aí. aqui, eu cravo, eu dou minha cara a tapa. O Flamengo não perde nenhum desses dois jogos. Pra mim, ganha tranquilo. Pode acontecer de dar ruim, pode, mas eu sempre vou acreditar na vitória. Improvável, Porra, não, muito real, cara, provável. concordo E com se o você. Flamengo conseguir perder Na melhor das ponto pro hipóteses, Tátira, pode jogando falar. em casa, pode mandar um meteoro. Na melhor das hipóteses, amanhã, uma vitória do Tátira Não, pode falar, daria Alexa, enviar esperança meteoro. para o Flamengo ainda conseguir a primeira colocação no grupo. No caso, é amanhã, 7 horas da noite. Entendeu? Eu não estou com expectativa de nada. Eu acredito que o Flamengo, para se classificar, dependa dele mesmo. Não importa se primeiro ou Deixa eu dar uma segundo. olhadinha aqui na internet. Mas, na melhor das hipóteses, ele seria o Tátira vencer. Mas aí eu te faço uma pergunta. Né? O Tátira vencendo o jogo amanhã. Você acha que isso implica para o Flamengo entrar de salto alto na quinta-feira? Tô falando assim, no caso. Não, eu fiz até uma brincadeira no final, que pro Flamengo perder pro Tátira, filho, é só enviar o meteoro. Só enviar o
Só enviando. Não, tô escutando, pode falar, tô ouvindo. Concordo, cara. Concordo. E é complicado quando isso acontece. Pô, pois é, o Flamengo, como diz o Jorge Jesus, o Flamengo é inimigo dele mesmo. É. Pois é, né? Vai ser a quarta do clube, mas a terceira nossa. É uma situação complicada. Porque é aquilo, cara, não digo nem questão de Meu salto irmão, alto. agora Que eu vou te muitas botar das numa vezes o sinuca de bico rubro-negro muito grande. costuma falar que o Meu Flamengo parceiro, eu tô às vezes vendo vários consegue se noticiários complicar aí, sozinho. acompanho os É canais aquela co-irmãos famosa aí, frase, dá uma né? Muita gente flamengada. indagando sobre O o Flamengo trabalho adora dar uma do Felipe flamengada. Eu Luiz, espero que o não nosso dê dessa treinador, vez. né? Eu dei a minha opinião lá no começo da live, eu destrinchei duas competições, falei que uma ele estava bem, outra ele estava mal e tal, Com todo enfim, eu dei a respeito aos minha outros opinião times, aqui. para Depois a parar gente o pode até Flamengo só ele debater vê. sobre. Mas eu quero saber de você, irmão. O que você acha do trabalho do Felipe Luiz no todo? Vai. Na maioria das vezes que você for ver, os jogos que o Flamengo se complicou sozinho. Mas estamos na luta, vamos buscar essa classificação. E se Deus quiser, eu quero ver minha terceira Libertadores, cara. Já vi duas, quero ver. Pô, pelo amor de Deus, tem. Se Deus quiser, vai dar certo. Vai, tô te ouvindo. Manda ver. Ih, deu uma caída aí. Deu uma caída. Vou esperar ele voltar aí pra poder. Quando voltar, tu chama de novo, irmão, pra tu completar a sua dissertação aí. É uma pergunta direta, reta e clara, até porque muita gente tá criticando, né? Pelo fato do desempenho dele na Libertadores. Muita gente está criticando, sim. Entendeu? Eu vejo um bom trabalho dele no Brasileiro e um trabalho ruim na Libertadores. Eu destrincho o trabalho dele. Eu não consigo enxergar um trabalho unificado, tipo, sendo bom nas duas competições ou ruim nas duas competições. Eu acredito que ambas competições, às vezes ele vai, é brasileiro, ele está indo bem, na Libertadores, mais ou menos. Eu sou um cara que eu não pediria a cabeça do Felipe Luiz, pelo menos não. Eu daria continuidade ao trabalho dele de uma forma mais concreta, real, e assim como o Senilson estava falando aí agora, né? Vamos ver se ele vai voltar aí, ver se ele já conseguiu voltar, para subir ele novamente. Deixa eu convidar ele aqui de novo. Ele não pode ter essa convicção de morrer abraçado com os amigos, os colegas, a galera que jogou junto com ele. Opa! E aí, mano, conseguiu voltar? Tá tentando entrar aí, de repente a conexão na internet não tá legal. Mas, como eu ia dizendo, ele não pode morrer abraçado com os amigos, colegas, a galera que ganhou título com ele. Hoje ele é o treinador. Hoje quem manda lá na situação é ele. Quem coordena a situação é ele. Então, tipo, não tem porquê ele ter esse coleguismo todo. Ele tem que ser treinador. Ele tem que fazer, por exemplo, muita gente critica, mas como o Abel Ferreira faz. Hoje, o ídolo do Palmeiras, que é o Rafael Veiga, encontra-se no banco. E ele está colocando um monte de moleque da base para jogar e ganhando jogadores novos, né, para poder vender, ou para poder, né, chegar a um nível Estevão, um nível Hendrick aí, e dar certo. Por que o Flamengo não consegue fazer igual? E com o Felipe Luiz, né, aonde entra aí a parada, que foi o treinador da base, que ganhou um Mundial Sub-20 com a base. Tudo bem, ele pegou um
trabalho, acho que no meio, ok. Mas ele conhece Joshua, ele conhece o Wallace Ian, ele conhece Iago, ele conhece o Matheus Gonçalves, ele conhece essa rapaziadinha toda que jogou com ele lá. Aí entra numa outra questão, num outro assunto, entra. Porém, o Flamengo tem que ter essa mescla, tem que ter esse andamento de trabalho, sabe? O treinador que está ali, ele tem que ter essa dosagem, entendeu? Ele tem que ter essa questão aí da situação de como usar a base, de barrar medalhão. Barrar medalhão, ele tem que barrar. Gente, quantos jogos o Gerson não joga bem? Ou começa jogando bem, voando, passa, que 15, 20 minutos já morre em campo. Começa a se esconder atrás do marcador para poder não marcar, fica fazendo sombra. Quem faz sombra é atacante. Tá entendendo a lógica da situação? Bruno Henrique não é que o Bruno Henrique esteja mal. Ele tá numa fase ruim, assim como o Mano Celis tinha dissertado aí, né? Por causa da questão da Bet. Da Bet, que não é uma mulher. É das casas de aposta, né? O cara tá sendo indiciado aí, Polícia Federal, analisando, grampeando todo qualquer tipo de conversa que ele tem. Não pode nem falar uma besteira pra mulher no telefone, porque a Federal já grampeia, já viu o que ele tá fazendo. Porra. Então o cara, ele tá numa fase onde a mente dele não consegue acompanhar o que ele faz. A gente entende, o Bruno Henrique aí, do maior vencedor aí do Flamengo, junto com a Arrascaeta aí, 14, 15 títulos, vamos colocar. Já o Wesley, depois que voltou da seleção, também não tem ido bem. Não tem ido bem, tem jogado mal. O Luiz Araújo é um jogador de segundo tempo, mas é um cara que entra, dá sangue, se doa. É um cara que eu colocaria de titular para esse jogo da LDU. Tá entendendo? Eu sou torcedor, não sou profissional, não. Eu tô aqui, né, para poder falar de Flamengo, falar com meus amigos, botar minha cara aqui para poder expor a minha opinião com vocês, que é uma coisa que eu gosto de fazer. O canal foi criado para isso. Nosso hobby é falar de Flamengo mesmo. E, porra, você que vai estar vendo depois, tá vendo de manhã, tá vendo de tarde, vai ver no YouTube, consegue enxergar isso. Por que o treinador não faz? E olha que o Felipe Luiz é um cara que eu gosto dele, assim como o Senilson falou, deixando aqui a minha humilde opinião, eu gosto dele também. Eu acho que ele consegue vingar no Flamengo, consegue fazer um trabalho longevo de 1, 2, 3, até 4 anos, dependendo se um time de fora não vier buscar ele, se o Atlético de Madrid não vier buscar ele, o Simeone sair. Tá me entendendo? Acredito que dê certo. Não, muita gente, né, fica um pouco sem paciência com a tal questão. Eu não gosto de perder. Não gosto que o Flamengo perca, entendeu? Então, a gente acaba perdendo um pouco da nossa paciência com as derrotas, com o desempenho de alguns jogadores quando perde. Quando tá ganhando, e tem alguns jogadores, por exemplo, como eu falei do Gerson, que às vezes se esconde atrás da marcação, faz sombra. Porra, e a gente sabe da capacidade do Gerson. Não que a galera não goste do Gerson, não é isso. É que a gente sabe do que ele é capaz. Só que, infelizmente, é um cara que, poxa, nos jogos tem ido mal. Então, por que não dar oportunidade para o Matheus Gonçalves? Já que o Plata está machucado, né? Então, cara, o Flamengo tem que mudar, tem que mexer, cara. Tem que confiar na garotada, tem que confiar. Se os garotos não conseguirem performar, por exemplo, vou dar um exemplo básico para vocês. O Everton Araújo. Everton Araújo é o primeiro volante e seria a opção direta da saída do Pulgar e do Alan, no caso, por lesão. Porém, o Everton Araújo, nos jogos, ele já demonstrou que ele é muito inseguro. Ele é muito inseguro. Então, não consigo ver o Everton Araújo entrando no jogo de amanhã. Se o Felipe Luiz colocar, amanhã não, quinta-feira. Se o Felipe Luiz colocar, eu vou torcer para que dê certo. Mas se der errado, eu vou criticar e acabou, irmão. Eu vou criticar e acabou, e é isso. Deixa eu ver se eu consigo chamar ele agora. Eu vou criticar e é isso, e acabou, irmão. Então, o Felipe Luiz, ele tem que ter essa noção de barrar medalhões, de ter o discernimento correto para o momento correto. Opa! Agora a imagem está até melhor, hein?
Tava vascando direto. Agora tá até melhor, hein? Agora vai, hein? Então, eu peguei o gancho do que você falou. Peguei o gancho do que você falou e tava falando um pouco o, sobre o Felipe Luiz, né? Sobre o trabalho dele, sobre a questão dos medalhões e tal. Mas aí eu vou deixar o espaço para você. Você estava falando, agora completa aí. Acho que o cara da internet era vascaíno, não é possível. A internet do Vasco. Pode dar prosseguimento no tópico que uma internet tinha uma caída. Sim, eu tinha começado a falar. O que eu acho, cara, o Felipe Luiz é um técnico, assim, tem tudo para se firmar como um excelente técnico. Tem uma boa metodologia de jogo, pensa muito à frente, muitas das vezes pensa muito à frente. É um estudioso, ele vive eu penso futebol. igual a você. E trabalhou eu tava com falando um antes de excelente você entrar técnico, novamente, Jesus e que o chato deles são as Simeone. conexões, por exemplo. E ele mesmo diz Cara, que eu já tenho uns 3, 4 anos que da carreira cara, eu dele. não consigo Ele se espelha muito entender nesses porque ele dois não tinha o caras Gerson, por exemplo. pro modelo de jogo dele, né? Como treinador. Entende? Como eu estava falando antes, ele só não pode Ele não morrer abraçado em algumas convicções, como acabou acontecendo com o Tite. Tem coisa O quê? que eu acho que, assim, ele tem que pesar um pouco na balança, que é desnecessário às vezes ele insistir muito. Muitas das vezes no Michael e no Bruno Gerson Henrique. é demais, cara. E ele é bom nisso aí, né? Ele deveria mudar de profissão, Às né? vezes ele pode dar uma chance ao Matheus Gonçalves, que merece alguma chance e às vezes ele é preterido pelos dois, que não tem muitas oportunidades. Meio que pegando um gancho, né? Tá até para receber uma proposta aí entra do uma outra Atlético questão. Mineiro, se não me engano. O Gerson jogar na do Luiz Araújo. Se o Gerson jogar de segundo volante, para mim, é o que eu penso. Na minha humilde opinião, ele é banco pro De La Cruz. E aí, o que você acha? Mas aí, tipo, o Felipe Luiz protege ele, não é o que parece? Conseguiu me ouvir, mano? Sim. Assim, não é querendo te cortar, não, mas te cortando. Beleza, brincadeirinha à parte, sabe o que o Jackson tá fazendo? Pedreiro só faz parede. Só faz parede. Aí ele me complica. Só fazendo parede. Pois é, cara. Tipo assim, eu ainda não consigo entender algumas coisas a respeito ao Felipe. Não estou pedindo a cabeça dele, mas, por exemplo, o jogo contra o Central Córdoba, ele deixar o Léo Ortiz no banco. Concordo. Tipo assim, não tem explicação. Não tem explicação. Ele pode falar que foi minutagem, mas, cara, é um jogo decisivo. É um jogo que o Flamengo ganha. Hoje, o Flamengo estava com 7 pontos. O que ele falou no início, para ele não ia ter essa coisa de amizade. Dependendo de uma vitória contra ele ter jogado a liderança do cara, grupo, ficar tranquilo. Não, né, nas entrevistas dele, ele sempre falava que não ia ter amizade e tal, isso e aquilo. O único não, pode mandar, ele fazer isso, de não colocar a amizade acima disso, foi o Arrascaeta, que em muitos momentos, pelo fato da condição física, ele deixava o Arrascaeta no banco. Se tivesse que substituir a Arrascaeta, ele substituiria. Mas agora, com Bruno Henrique, Gerson e Michael, eu acho que está havendo
pouco, no caso aí, de amizade, sim, cara. Cara é diferente mesmo. E o último jogo, ele tava oscilando em alguns jogos, e esse jogo agora, ele jogou bem pra caramba. Eu achei. Não tem como. Você achou também desse do lance agora, do Léo Ortiz? O que você achou aí? Desse último jogo aí, do Flamengo e Bahia. Vamos dissertar um pouquinho desse jogo. Léo Ortiz. Tá. Eu tinha falado do Léo Ortiz, no caso, né? Que eu achei que ele tinha dado uma caída Ortiz, e nesses jogos ele foi bem. Só assim pode como ir você falou. Banco, se ele não caso, tiver condição concordou. nenhuma Peguei o gancho de jogar. E tô querendo que você dissesse para mim aí o Flamengo e Bahia. O que você achou? O que você viu do jogo? Fala para mim. Se puder botar o Léo Ortiz de atacante, bota ele de atacante, porque o cara é diferenciado. O próprio Zico falou. Ele é o camisa 10 da zaga. Vou falar o quê? Eu não entendi direito. Fala de novo, porque deu uma caída aqui de novo, rapidinho. Sim. Concordo. Cara, assim, poderia ser melhor? Poderia. Sempre pode ser melhor. Pelo time que o Flamengo tem, pela qualidade de time que o Flamengo tem e o futebol que o Flamengo pode proporcionar com os jogadores que tem no elenco. Assim, a gente precisava não perder esse jogo de jeito nenhum nem empatar. Isso aí é fato. Os 3 pontos foram primordiais. Assim, em certos pontos do jogo, o Flamengo foi muito bem. No primeiro tempo do jogo, já passando de novo pro jogo da LDU. Você deve estar sabendo que Pulgar e Alan estão fora do jogo da LDU. O que contou muito, cara, no final de tudo foram os 3 pontos. Porque não foi aquela partida espetacular. Aqui no início da live como seria o meu esquema, mas eu não vou falar. Eu quero saber se você tem a mesma opinião que eu. Arma esse time aí, na quinta-feira. É o que eu falei antes. Não deixar o Palmeiras colocar distância, escapar muito. Um dos dois. Pra mim, o que valeu mais nesse jogo foi isso. Assim, esse jogo eu acho que seria importante para alguns jogadores ganharem moral nesse jogo contra o Bahia. Por exemplo, Bruno Henrique, Michael. Bruno Henrique não aproveitou a oportunidade. O Michael foi, sinceramente, foi bem razoável, só que ele começou a errar. Começou a errar muito. Acertou aquele cruzamento, né? Pro Arrasca, só que ele começou a errar muito. Muita tomada de decisão errada. Sabe? Mas assim, o que valeram foram os 3 pontos. Pegando. Claro. No caso, Pulgar nem Alan joga, né? Bom. Bom, eu amei dos dois. Diferente só essa ponta. Assim, poderia ser um pouco kamikaze? Poderia. Mas é Flamengo. E a LDU é em casa. De La Cruz e Gerson com o Arrascaeta ali, no meio. Eu jogaria assim. Não sei se o Pedro tem totais condições de jogar. Deu uma vascada no final da tua fala aí. Você falou, a não ser que... Se o Pedro tiver totais condições de jogar, aí eu faria um trio de ataque ali, com o Pedro, talvez o Luiz Araújo, aí ali ficaria uma briga na outra ponta, entre o Plata também não joga, né, no caso, que ainda está machucado. Se ele tivesse disponível, eu iria com Plata. Plata, Luiz Araújo e Pedro. Mas como não está, eu iria de Plata. Eu
iria de Luiz Araújo. A única coisa que Pedro, eu tentaria, eu botei daria uma a oportunidade única que eu pro botei Matheus diferente de Gonçalves. você foi só o ataque. Eu botei Luiz Araújo, Cebolinha e A não Pedro. ser, a não ser, a não ser que a credibilidade com o Michael Mas e você tem razão. Eu permanecer com ele. concordo. Talvez ele dê É o mais que eu uma acho que chance ele pro vai fazer. Michael. Acho que ele vai continuar com o Michael. Concordo. A de Michael, Luiz Araújo. É. Assim, falando, eu acho Ele deve que entrar. ele Não, vai. se o Pedro não aguentar jogar, ele vai bancar com o Bruno de Tipo centroavante. assim, vai dar essa moral pro Michael. Eu acho que ele vai continuar com o Pois Michael. concordo contigo. Eu entraria com Cebolinha, Tudo vai depender, Luiz Araújo e cara, Pedro. assim, Mas, o ataque mas vai depender das agora tu condições falou do uma parada Pedro. que realmente, como ele vai nos parça, eu acho que ele vai dar uma moral pro Michael. Pois é. Foi de Vasco. Ah, sim, eu tinha esquecido do Cebolinha. Correto? Isso, Cebolinha. Porque eu pensei que ele tava machucado, mas ele entrou no último jogo. Eu acho que ele vai fazer isso. Você já Se o trocaria pelo Danilo? Pedro não jogar, se o Pedro não jogar pelas posições, obviamente deve ser o Bruno Henrique, né? Eu concordo com você em parte. Eu só acho que não pode tirar o Léo Ortiz. Tá, tá de bom tamanho, mas se o Léo Ortiz fica e joga com qualquer um, joga com o Danilo, Sim. com o Léo Pereira. Se o Dá Léo Pereira uma tá mal, pincelada nisso, que você bota o falou, não Danilo. querendo retardar o que a gente estava falando, sobre o Léo Ortiz. Só vou pontuar uma coisinha sobre o Léo Pereira. Deu a volta Boa. por Também cima bom de do bola, Flamengo, tá? correto? O moleque foi Vem jogando direitinho. bola, tá jogando bola, Ele viu um quarto muita bola zagueiro ali no durante o Flamengo tempo. ali, brigando Mas ali tem pra jogar um alguns jogos brasileirinho na aí que ele tá vida. indo muito afobado, fazendo muito pênalti bobo, falta boba. Não, no momento eu acho que não seria necessário ainda, eu acho, na minha opinião. Mas, tipo assim, a zaga, a gente tá muito bem servido. Quem entrar Nunca tá de tinha bom reparado tamanho. nisso, não. Não. Impossível. Não. Ali só não pode tirar ele. Só não pode tirar ele. Ó, e vou te falar, hein? Outro moleque que joga muita bola, o João Vitor, Antes de zagueiro. falar aqui mais alguma coisa, eu quero mandar um Muito alô bom. aí, cara. Pessoal aí que tá chegando na live aí, Bom de bola. ABN Macedo, Thaís Borges, os irmãos da Flá São Bento, porra, rapaziada da Flá São Bento aí tá sempre aí curtindo a live Tipo aí, assim, vou te sempre falar. mandando um alô pra nós aí, tamo o junto, estilo vamos ver se a dele gente se assemelha muito. consegue aí, rapaziada da Flá São Bento, subir uma live aí, pô, tem festa lá em Caxias, Flá São Bento direto. Porque muitas Todo das jogo do vezes, Flamengo é um se você trabalho pegar os jogos excelente que do ele fez, presidente aí, pô. ele O desarma cara é parceiro, já fiz armando o live time. com eles pra caramba também aí. Forte abraço, pessoal da Flá São Bento. Falar um pouquinho, tá falando da base, já que você gosta muito da Ó, base. você pode O meu pegar irmão, alguns VTs Anderson aí dos também, jogos do aparece Flamengo. aí o Nino, aparece E ele mandando tenta sempre alô que a gente faz live aí. o chamado Fala muito do passe Pablo entre linhas, Lúcio, né? Passe para você que quebrar linha. conhece a base. Ele tenta E esse aí? passe. Várias Ele vezes, assim como o Léo joga faz. muito mesmo, é um cara Não é o que Léo se subir o Ortiz cara vai ainda, né? descontar, fala Mas, comigo. quem sabe, pra mim, tem futuro. É um jogador que eu investiria. Não venderia e daria oportunidade. Bom demais nele, cara. Sim.
joga muito sou eu. Ele é um absurdo. Sim, caraca, mano. Pô, show de bola. Você falando assim, cara, eu vou acompanhar um pouquinho, eu acompanho a base, mas não muito. Parte, o João Vitor, eu vi ele em alguns jogos, eu sei que ele o joga moleque bem. é diferenciado. O Alaciano, eu adoro o Alaciano, eu adoro o moleque. Ele entrou no jogo agora contra o Bahia. É um futuro, né, cara? Porra, se souber parece que a gente ganhou ter 2 paciência com ele, moleque marcando, e dar moleque a minutagem cima, correta quando ele tiver a oportunidade, quando teve um puder. pênalti É claro, a gente não pode queimar o moleque em o jogo maluco meteu pesado. a mão na bola, o Daronco não deu. Por exemplo, um jogo desse de Libertadores. Seria difícil botar um moleque desse pra jogar. Vai mal, pronto. Aí já prejudica a carreira do moleque. Cadê o Varmengo agora? O Daronco viu o tapa na bola, joga não deu nada. Bola. Como a gente já teve, né, cara? Infelizmente, muitos garotos do Flamengo que acabaram se perdendo pela pressão. Cara. E hoje já é diferente. Não precisa ter essa pressão, porque eles não precisam entrar para poder decidir, para ser o principal, para ser o craque, para ser aquele que vai resolver. É só ter paciência. Manda ver, Mundial Sub-20, pode falar. Manda ver. Correto. Flamengo e Barcelona. Se o Yamal jogar, cara, eu... Se o Yamal jogar... É complicado, né? Varmengo, né? É o que ele diz, Varmengo. Entendeu? Complicado. Assim, não sei se você... Já cara, que você pegou o Pedro, acho que o Pedro tem 18 anos, base, né? não sei se você entraria nesse tópico. Se você quiser, beleza. Se não quiser, a gente segue para outro. Rapaz! Mundial Sub-20. Caraca! Você no Maracanã de novo, correto? O que você acha desse jogo? Você acha que a gente tem chance? É complicado? Caraca, cara, mano. Peraí, tu me falou uma parada agora que realmente... Meu parceiro... É complicado, porque por um lado, eu gostaria de ver. Por um lado, eu gostaria de ver. Sendo sincero, quem não ia gostar de ver? O Yamal. E não é só... Detalhe. E não seria só o Yamal, que tem idade para jogar. Pô, irmão, o Pedro, Gavi, o Fermin, todos eles têm idade de... O Pedro tem 22, mas o Yamal joga. Todos eles têm 18, 19. O mais novo é o Yamal. Caraca, mas o Yamal joga tranquilamente. Todos eles têm idade para jogar. Tranquilamente. Pode esperar a lotação máxima, tá? Capacidade total do estádio. Pô, cara, muita gente vai querer jogar esse jogo, cara. Muita gente mesmo. Eu vou te falar, o Pedro não, mas o Gavi pode jogar. O provavelmente o Matheus Gonçalves deve jogar esse jogo. Lohan. E deve reforçar, né? Com os moleques da base, provavelmente, que ainda tem idade sub-20. Tem o próprio... Sim. Não, o Pedro tem 22 já, né? Zé Wellington, Daniel Salles. Aí que é o problema. Seria melhor o contrário, né? 20, acho que tem 20. Assim, contando com os moleques da base que já tem no profissional, tem o provavelmente muitos vão pedir para poder jogar esse jogo. O menino fez o gol contra o Botafogo da Paraíba, esqueci o nome dele. O Joshua, isso. Mundial contra o Barcelona, no Maracanã lotado. Não sei se você chegou a ouvir, mano. Eu tô analisando aqui o Barcelona, o Pedro tem 22, mano, mas o Gavi tem 20. O Gavi joga. Olha, eu vou te falar. Dá jogo, porque o Flamengo tem um time bom, cara. Assim, se o Gavi a galera da pesada, dos moleques, do Sub-20, tem o João Vitor, né? Que eu falei pra você. O Gavi joga, tá ligado? O Gavi tem 20 anos. O Iago.
Porra, Thiago, mano. zagueiro, que é o capitão. Daniel Salles na direita. Vai ser ótimo. Tem Mano. o Vai Everton ser ótimo. Se Araújo, dá que eu acho que mais, tem 20 também, se né? vier Ou esse já tem reforço 21, não aí, lembro. esse reforço de Real Madrid, Barcelona, por exemplo, se vier o Gavi, Você se vê, tem vier Matheus o Gonçalves, tem Yamal, tipo, Lohan, pô, imagina tem só. o Felipe Tereza, que fez Yamal aberto na o gol do ponta título ali. no último Caraca. Mundial. Caraca, cara. Que loucura, cara. Joshua, Olha, tu levantou uma pauta que não estava nem na minha cabeça, não estava nem é um pensando time nisso. bom, cara, Mas a gente sub-20. falou uma parada que realmente. E, tipo, eu ainda complemento, tá? Sabe por quê? O Mundial Sub-20, cara, tá sendo muito bom da molecada da base que tá vindo agora mostrar que pode sim Começando a ficar mais jogar e barrar complicado isso medalhão, aí. tá? Pode. Vou até mudar. Só o Felipe Luiz tem Já não me Só o agradou. Felipe Luiz tem Já a não me mesma agradou voz mais que o o Abel assunto. Ferreira tem. Assim, vai ser bom, cara, pra molecada esse jogo. Jogo grande. Concordo muito. Meu parceiro, daqui a pouco eu vou na faculdade fazer uma prova, mas eu vou fechar com você falando sobre. A gente já tinha combinado, Ancelotti, Capacidade total. seleção brasileira, vamos fugir um pouco do Flamengo, né? A gente viu aí que o Ancelotti fechou, né? E, tipo, caraca, mano, já tacou assim? É sério mesmo? Caraca, mano, tá com a expectativa mais alta do que a minha. Eu ia falar pra você, tipo, em questões, eu ia falar, e aí? O que você acha? Acha em questão de convocação, essas questões todas aí? Como eu te falei, o Matheus Gonçalves, para mim, poderia ter mais oportunidade. E deveria. O moleque é muito bom de bola, é diferenciado com a bola no pé. É só ter mais oportunidade. Agora o Hexa vem. Cara, ele é a esperança. Eu não falo nem do Neymar, porque para mim o Neymar acabou, né? Eu posso estar enganado, posso queimar minha língua lá na frente do Brasil, né? Hexa. Acabou Beleza, a bagunça. o Brasil... Ou é do jeito dele ou não é. Mas, cara, o Vinícius Júnior é a esperança, cara. Ele e o Rodrigo, eu acho que vão crescer muito nesse telefone do Ancelotti. Casemiro é capitão do Manchester United, Casemiro, né, estão lá na Europa. Assim, brincadeira da parte, eu falei, agora o Hexa vem, mas assim, a parte que eu falei, que muitas vezes a bagunça acabou, ali vai ser do jeito dele. É um técnico, ele é um técnico vencedor, já ganhou tudo. Tanto informação no site do GE, né, no caso. Que ele entrou em contato com o Casemiro e com o Neymar. Mas o Ancelotti, pra mim, na minha cabeça, ele tá querendo montar uma ninguém mais joga com o nome. Toda seleção tem. Só com o nome, né, no caso. Toda seleção tem. Vai entrar em campo quem tiver jogando bola. Se você pegar e destrinchar qualquer seleção, você vai ver que tem uma espinha muita gente vai crescer. Argentina. Inclusive a da Argentina. É o Dibu Martins, Rodrigo De Paul, Lautaro, os caras, Enzo Pérez, o Fernandes. Os caras estão sempre ali, todo jogo, entendeu? Se você pegar... Mas quem deve voltar é o Casemiro, tá jogando bola. Muita bola. É a espinha dorsal do time. Toda seleção tem. Muita bola. Jogando muita. E se eu não me engano, o Ancelotti já entrou em contato com ele. E com o Neymar também. O Mbappé, o Dembélé, na França, Marcos Thuram, Camavinga. Vai montando. Sim. Então, aí ele já chamou o Casemiro e o Neymar, que para mim é isso. Ele vai montar aquela espinha dorsal, né? Para poder fazer um time competitivo com esses caras e vai mesclando com quem tá melhor. Mas aí é que tá, né? É uma coisa que não é informação minha,
É o que parece. Sou torcedor, não sei de porra nenhuma. Portugal, Mas parece que a seleção é Rafael Leão, e aí, essa merda aí? O que você acha que vai Bernardo dar? Silva, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo. Por aí vai. E a França, né? Dembélé, Cara, eu vou Mbappé, saber que da não primeira precisa nem escalação falar, dele, né? da primeira convocação dele, Quem jogando muito. tá jogando muito é o Thuram também, né? Daí, Muita coisa. Levou o Bet lá na final da Europa League lá agora, lá. falar nada. Pegou na semifinal, pegou de Aquilo que você falta. falou, ele vai montar a espinha dorsal, realmente, fato. Tá agarrando muito. Mas é capaz da Argentina levar, tá? Como terceiro goleiro? Sei lá, meu parceiro. Sei lá. Os argentinos são diferentes da gente. Eles levam quem tá melhor, irmão. Tem a espinha dorsal, campeão do mundo, né? Mas leva quem tá melhor. Não parece. Tu vê mesmo aí, o Brasil tomou uma surra Ou na era, Argentina. né? Até Tomou agora. um gol do Parece moleque que que eu moleque espero, nunca foi convocado. O moleque entrou no sinceramente, primeiro jogo isso aí dele. acabe, né? Moleque. Mas vamos ver. Hã? Isso. Tomou um gol do Simeone nisso. Moleque nunca tinha deve jogado pela voltar seleção. Entrou é e o fez um gol no Antony. Brasil. Pra tu ver como é que são as Quem deve coisas. voltar Cara. é o Antony. Mas tomara que o Ancelotti dê certo, cara. Tomara que o Ancelotti ele chega, ele consiga fazer a espinha dorsal dele ali, entendeu? Da seleção brasileira. Tá Não dá pra poucos pedir jogos da pra acabar seleção que é eliminatória. argentino. O Brasil acho que tá em quarto, se não me engano, ou tá em quinto. Não, leva não. Deixa ele quietinho lá. Isso é fato. Por cima, né? Grandão, né? Ele é italiano, cara. E a Itália já tem acho que 2 Copas do Mundo que não vai, mano. Caraca, como é que pode isso? Aí o cara aceita a proposta do Brasil, tipo. Filho do Cara, é Simeone. coisa de louco. Sim, eu concordo. Eu queria o velho lá. Tipo assim, você falou, levantou a bola da questão do Neymar, cara. Eu quero ver muito como é que o Neymar vai jogar nessa seleção do Ancelotti, tá? Porque pra mim não tem vaga pra ele, não. É complicado, mas Pra mim não tem vaga pra assim, ele. se ele conseguir. Não, conseguir ele vai, óbvio. O Brasil vai pra Copa, de fato. Mas se ele conseguir levar esse Hexa, filho, pode encerrar a carreira. Cara, Encerra a carreira e vai encerrar por cima. Vai sair grande. sei lá, cara. Acho que o Ancelotti, ele, antes de fazer a convocação dele, ele vai parar aqui no Brasil. Eu acho que vai ter surpresa na convocação. Gente que nunca foi convocado vai estar lá. Eu como flamenguista, queria ter visto o Jorge Jesus, né? Sim, ele Queria muito ter visto Ele ele lá, mesmo- mas o Ancelotti Ele é mesmo um diz que ele patamar acompanha muito o elevadíssimo. futebol brasileiro. Ele acompanha, tipo, vê, analisa, conhece jogadores, entendeu? Pelas condições físicas, pela condição técnica, a gente Cara, sabe que contra não tudo, existe. contra Igual a todos, ele. acima de tudo e de todos, tomara que a gente vesse esses 2 jogos aí, Agora, irmão, e físico, não tem jeito, sai em físico primeiro é que lugar, pega ele. classificado. Quinta-feira eu vou Pega estar no ele, Maracanã, quinta-feira eu vou. Tomara que dê tudo certo. Amém, cara. Quem sabe? É aquilo, verdade seja, ele não está olhando a seleção agora. Ele já deve estar observando há muito tempo. É um cara vivido no futebol. É um cara Pois é, vivido. todo mundo com 11? Caralho. O Flamengo fica todo. Tem que se apegar a tudo mesmo.
Mandar um alô aqui, ó, pro complicado, eu espero Hernando, que dê certo. que também assinou pra Mas, nós aí, o enfim, Alexandre. Quero que dê tudo Pô, certo na beleza, seleção, obrigado aí por mas acompanhar aí a live do primeiramente início nosso aí, a foco é no galera. Flamengo. Meu irmão, Quero primeiramente eu vou chegar ali, eu tenho que classificado. fazer um corre, né? Tem que fazer minha prova na faculdade. Te agradeço por você chegar mais uma vez junto com a gente aí, cara. O espaço é nosso, entendeu? Tá tudo certo. Meu irmão Charlie aí, ó, mandando um alô aí, ó. Agora que ele chega, na hora que eu tô acabando, era pra ele subir também, pra falar que tu tá devendo uma live pra gente, Charlie. Tu tá devendo, hein? Tá devendo uma live pra gente aí. Senhor. Deus vai abençoar e vai dar tudo certo. 2019, os 3 primeiros ficaram Agora com 10 só, pontos. Flamengo se agora é só na classificou com 10. raiz. Os Eu outros já não dois aguento estavam mais com 10 correr, agora também. é só na raiz. Então, quem sabe? Superstição. Aí, ó, meu irmão Charles aí, ó, vamos marcar. Pô, vamos marcar, cara. Vambora. Você, com certeza, assim como o meu parceiro Clenilson aqui, tem um monte de coisa de falar do Flamengo, cara. A tua cabeça deve estar cheia, tipo assim, querendo explodir de muita coisa que o Flamengo faz. E eu gosto, pô, além de ser meu irmão, pô, eu gosto de conversar com vocês, porque nem sempre a minha opinião é a que vale. Vocês têm contradições de alguma coisa. E, pô, aí, ó, já mandando mensagem aí, ó. Rapaziada, vamos ganhar os 2 jogos e vamos classificar. Concordo. Concordo, de verdade. Nós vamos ganhar os 2 jogos e vamos classificar. Eu não vejo o Flamengo perdendo nem para a LDU e nem para o Tátira. Que eu a esqueci LDU de fazer. Tem um pouco de medo, mas o Tátira, de forma esse bigodão nenhuma. Aí, estilo Argentina, hein? É o bigodão. Beleza, vamos. Nada da Flamengara, né? Meu parceiro, eu vou fazer esse corre lá. Se tu tiver tranquilo, daqui a pouco eu te mando mensagem, nós sobe mais uma aí, entendeu? Se tiver de boa, pode ser? Já então eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar o vídeo aqui, aí qualquer coisa eu lanço como primeira parte e depois eu lanço no YouTube lá como segunda parte do nosso vídeo de hoje. Olha lá, o nosso problema é a sequência, pois só tenho medo do nosso Flamengo. Como nós falamos aqui a live toda, o Flamengo só perde para ele mesmo, irmão. O Flamengo só perde para ele mesmo. Charlie, se tu estiver tranquilo, mais 8 horas mais ou menos devo estar em casa. Eu vou para a faculdade agora, fazer minha prova lá, resolver tudo e vou voltar. Vou chamar o nego aqui, se tu estiver tranquilo, vem com a gente aí, se tu tiver um tempinho, tiver de boa. Beleza, irmão? Tá convidado também aí. Pelo amor de Negão, Deus. Tamo junto. Nada de dar uma Chegar lá e depois a gente fala de novo, se der. Valeu!